Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Ribeiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje irei falar sobre conjuntos numéricos. Esses conjuntos que eu irei falar hoje é sobre os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e os números reais. Vamos lá? Então, conjunto dos números naturais, representado pela letra N, certo? Então, os números naturais são todos os números a partir do zero, certo? Infinitamente, certo? Então, os números naturais são números que expressam o resultado de uma contagem. Com os números naturais, efetuamos qualquer adição ou multiplicação. As subtrações são possíveis quando o minuendo for igual ao ou maior ao subtraindo. Então, pessoal, na operação 5 menos 2, que é igual a 3, onde o minuendo é maior do que o subtraindo, é possível. E quando esse primeiro número for menor que o segundo, não é possível, dentro das operações com o conjunto dos números naturais. Ok? As divisões, quando o dividendo for múltiplo do divisor, é possível. Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2. E 8 dividido por 6, dentro do conjunto dos naturais, não é possível, certo? Então, pessoal, agora vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros representados pela letra Z são todos os números naturais, como a gente já viu anteriormente, acrescentado de números negativos, certo? Todos os números negativos infinitamente, todos os números positivos infinitamente e o número zero, que é um número nulo, certo? Então, qualquer número natural é um número inteiro. Nem todo número inteiro pode ser um número natural. Então, esses números aqui, que são os números naturais, infinitamente para cá, todos eles são inteiros. Como diz aqui, nem todo número inteiro pode ser um número natural, porque esses números aqui inteiros não são naturais, só são esses, certo? A operação 4 menos 5, que não era possível dentro dos números naturais, agora dentro dos números inteiros é possível. 4 menos 5 igual a menos 1, certo? Agora iremos falar sobre o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais, a letra Q, que representa quociente, né? Os números racionais são representados por A dividido por B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então não é possível eu fazer uma divisão por zero, certo? Então, dentro dessas condições estão os números racionais. Ele pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, aqui eu tenho o número menos 4. Então, ele representado na forma de fração, 20 dividido por 5 dá menos 4. E esse número pode ser representado também de forma decimal, 4,0, que também é 4, certo? Menos 4,0 também é menos 4. Então, aqui está 3 formas que esse número racional está representado. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho o número 1 quarto, certo? Ele já está em forma de fração, também pode ser representado nessa forma de fração, 4 sobre 16 avos, que 4 dividido simplificado dá 1 quarto, e fazendo a divisão dá 0,25. Então aqui ele está em forma de fração e aqui está em forma de número decimal. Mais um número, aqui eu tenho 4,2, então esse 4,2 ele pode estar representado na forma de fração, que são 42 décimos, certo? E ele pode estar escrito nessa forma decimal, certo? Com zeros acrescidos na frente, que não tem problema. Aqui eu tenho a fração 33 sobre 16 avos, transformado na fração de forma mista, e aqui eu tenho, depois de fazer essa divisão, eu obtenho aqui um número decimal, certo? Com infinitas casas decimais, mas com um detalhe, ele é periódico, o 3 se repete, certo? Número decimal infinito periódico, ele é um número racional, tá certo? Agora vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então aqui os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração, certo?
Exemplo de números irracionais. Raiz de 2, que é aproximadamente 1,4142135 infinitamente. E aqui a raiz de 3, certo? Também um número infinito, ok? Aqui eu tenho o π, certo? Um número irracional muito conhecido. O π é aproximadamente 3,1415 infinitamente, certo? Então, agora vamos falar sobre números reais. Os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, observe aqui, pessoal. Dentro dos números racionais estão os inteiros e dentro dos inteiros estão os naturais, certo? Os irracionais nada tem a ver com esses, é diferente, mas juntando todos formam o conjunto dos números reais, certo? Então aqui eu falei um pouco sobre esses 5 conjuntos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo, ok?